Olá, meu nome é Augusto, eu sou executivo de vendas do Acelerato e hoje eu vou demonstrar para vocês o nosso módulo de atendimentos. Nesse primeiro vídeo, gostaria de demonstrar como que o usuário final pode abrir solicitações para o seu time e como o time pode resolver e atender esses chamados, essas solicitações dos usuários finais, né? Hoje, nosso sistema é 100% em nuvem, então basta ter um acesso à internet para poder entrar dentro do portal ou abrir solicitações para dentro dele, né? As duas formas principais hoje de abertura de chamados e solicitações para o seu time é por e-mail e a outra pelo próprio portal. Então, por e-mail, a gente cria um e-mail específico para a sua equipe, no qual vai fazer a integração entre a caixa de entrada do cliente com o portal. Mas fique tranquilo, se você já possui um e-mail seu, basta a gente realizar o redirecionamento para o do Acelerato, que será aberto da mesma forma os chamados para dentro do portal, juntamente com a sua equipe poder atender esses chamados vindo dos usuários finais, né? Então eu criei para aquela minha conta um e-mail padrão de suporte. Esse e-mail aqui é para realizar a abertura de chamados ou de solicitações, então é como se eu fosse um usuário final, né? Aqui eu vou poder, por exemplo, passar, tenho uma dúvida sobre o módulo de atendimentos, né? Aqui eu vou poder colocar toda a descrição, toda a informação dessa minha solicitação, os processos que desejo, né, como um usuário final. Até mesmo posso incluir qualquer tipo de documento, link ou anexo. A gente não tem problema algum com esse tipo de processo, né? Não tem nenhum tipo de limitação hoje. Então, ao enviar o anexo juntamente com as descrições, dando o enviar, eu como usuário final, o que eu vou receber? Eu recebo uma confirmação de que o chamado foi aberto com sucesso. Dessa forma, eu vou poder tratar das solicitações e informações junto com o seu colaborador pelo próprio e-mail. Ou seja, o próprio usuário final, se ele não tiver acesso ao portal, ele não vai saber nem que existe um sistema por trás de todo esse processo, né? A outra forma é o próprio cliente ter o acesso ao portal. Ou seja, toda vez que o cliente é cadastrado, seja o cadastramento em lote via importação ou até mesmo um cadastro manual do cliente, ele vai poder receber um e-mail para ele poder criar a senha de acesso dele ao portal. Esse acesso ao portal você pode designar ao usuário final, como também pode desabilitar essa funcionalidade, né? Porém, se ele tiver um acesso ao portal, ele vai poder entrar com o e-mail dele aqui e com a senha, para poder ter acesso a todas as informações e solicitações que ele abriu para o seu time. Então eu, como um cliente final aqui, quando eu acesso o sistema, na minha primeira página aparece todos os chamados, todas as solicitações minhas que estão em andamento com o seu time. Então eu posso clicar dentro desse número e título, no qual vai apresentar aqui a solicitação que eu abri. Assim eu vou conseguir, inclusive, incluir uma resposta ou uma consideração ou até mesmo questionar sobre a solução do meu caso, né? Assim enviando, o seu colaborador vai receber uma notificação pelo próprio sistema, por esse globinho, ou também ele pode receber uma notificação dentro do próprio e-mail dele, informando que o cliente respondeu ao chamado que ele solicitou, né? Uma outra forma também, o cliente podendo clicar aqui em atendimento, chamados, vai aparecer para ele mais detalhado todas as solicitações que ele abriu para vocês e que está em andamento. No caso aqui aparece eu como usuário final, as empresas que eu trabalho, pode ser uma ou mais de uma empresa, né? Aqui vai aparecer para mim todos os chamados que eu abri para o seu time, inclusive separados por tipo de criticidade, né? Então aqui vai me mostrar o número do atendimento, o título, quem é o cliente, no caso o meu nome, qual a data que eu abri o chamado, quem é o colaborador do seu time que está me atendendo e os status desse atendimento. Então se eu quiser ver de uma forma mais detalhada, basta eu clicar no número ou no título do chamado, que eu vou conseguir ver todas as informações contidas aqui dentro, né? Eu, como um usuário final, também posso abrir solicitações por dentro do sistema, né? Então, clicando aqui em adicionar chamado ou atendimento novo chamado, vai abrir essa lista de atendimentos.
né? Então, dessa forma, eu posso incluir aqui o título. Então, eu tenho uma dúvida sobre apontamento de horas, né? Seguindo um exemplo de solicitação. Aqui em tipos, a gente vai poder customizar de acordo com as principais solicitações que os seus clientes abrem para vocês. Então, é um ambiente 100% customizado, no qual eu vou poder incluir todas as informações de solicitações principais que os clientes abrem para vocês, como, por exemplo, defeito, dúvida, melhoria, solicitação, né? Após a seleção aqui do tipo de solicitação que eu estou desejando, eu posso selecionar aqui o processo de categoria, ou seja, o complemento desse tipo de solicitação. Estou tendo uma dúvida, mas uma dúvida sobre o quê? Então aqui eu vou poder incluir os tipos de serviços, funções, produtos que vocês disponibilizam para os seus clientes, né? Ou seja, um ambiente também, uma área 100% customizável, podendo ter uma categoria principal, a fim de poder segmentar os tipos de serviço que vocês disponibilizam para o cliente, né? Como também não tem nenhum tipo de limitação. Assim o cliente vai ver de uma forma organizada todo o processo aqui de serviços que vocês atuam, inclusive ele vai poder selecionar aqui qual é o tipo de serviço específico que ele está desejando, né? Aqui em organizações e solicitantes já vem gravado de qual empresa eu trabalho e eu aqui como solicitante por eu estar logado com a minha conta, né? Aqui onde está designado esse título, qual a sua sala, significa que aqui você pode construir campos personalizados de acordo com o cenário de vocês. Ou seja, a partir dos tipos de serviço que o cliente solicitou, aqui vai poder abrir campos personalizados no qual você mesmo vai poder criar e poder disponibilizar para o seu cliente, a fim de ele poder detalhar ainda mais qual é o tipo de serviço ou qual é as características do produto que ele está solicitando, as características do serviço, podendo até ser como se fosse um catálogo de serviço, a fim de poder registrar ainda mais as informações na qual eu, como usuário final, estou desejando, né? Então aqui eu posso colocar todo tipo de descrição e informação da minha solicitação. Lembrando que o campo aqui pode ser obrigatório para o cliente preencher ou não. Sendo obrigatório, eu preciso selecionar aqui. Então, a minha sala é a 1004, né? Como, por exemplo, aqui você pode criar títulos e campos ilimitados também, certo? Aqui eu posso adicionar qualquer tipo de documento informativo ou anexo, tá? Dando um salvar, o sistema já vai abrir a minha solicitação, gerar o número do meu atendimento e a partir desse momento o chamado caiu para sua equipe. Todo mundo que está nessa equipe vai ser notificado pelo sistema e pelo e-mail. Assim, vai bastar um dos seus colaboradores se colocar na responsabilidade de realizar esse tipo de atendimento, certo? Após aqui, né, como que funciona o processo de atendimento da sua equipe, né? Então, estou saindo aqui desse usuário final, né? Ou seja, eu tenho a permissão de um usuário final com aquela conta e agora eu estou entrando com um perfil que possui licença, ou seja, seria um perfil do seu colaborador que vai realizar os atendimentos, o perfil de um gestor, por exemplo, para analisar os relatórios, poder ter acesso às configurações também, né? Então, a partir desse momento, eu gostaria de demonstrar como que o atendente da sua equipe vai poder atender as solicitações que chegam para ele, né? Então, eu entrei aqui com esse usuário que possui licença. Dessa forma, eu vou conseguir agora visualizar aqui na primeira página todos os atendimentos e solicitações que eu estou realizando, ou seja, que eu estou atendendo do usuário final. Porém, a maior parte do tempo, os seus atendentes vão ficar aqui em atendimento, chamados. Eles não caem nesse dashboard, que é proveniente somente para quem tem um papel administrativo dentro da conta, né? Dessa forma, ele vai cair diretamente nessa lista de chamados, certo? Essa lista de chamados, ela é específica para a fila de atendimentos de cada equipe. Ou seja, uma equipe não vai ficar vendo a fila de atendimentos da outra, somente se o chamado for passado de uma equipe para outra. Porém, eu, por exemplo, sendo da equipe de suporte, estou visualizando todos os chamados da minha equipe de suporte, né? Então aqui eu vejo pelo número de atendimento, o título da solicitação desse cliente, de qual empresa que ele faz parte,
né? Aqui as classificações do tipo de serviço que ele está solicitando. Aqui eu consigo analisar quem é o colaborador da minha equipe que está já atendendo esse chamado, o SLA do atendimento e principalmente o tipo de solicitante, ou seja, quem é o usuário final que está solicitando esse meu atendimento, certo? Aqui eu também consigo ver as prioridades do chamado, ou seja, essa prioridade eu posso habilitar ou desabilitar para o cliente poder classificar. Se o cliente não puder classificar, esses chamados caem sem prioridade e o seu próprio colaborador, o seu próprio consultor pode classificar de acordo com a regra do tipo de solicitação que o cliente está desejando, né? Esse tipo de prioridade vem atrelado ao tempo de atendimento de cada colaborador, ou seja, o tempo de atendimento desse serviço. Então, por exemplo, se for um tipo de prioridade baixa, a sua equipe vai ter um tempo maior para poder atender esse tipo de solicitação. Por exemplo, se for um tipo de serviço com uma prioridade alta, a sua equipe, por ser uma criticidade alta, sua equipe tem um prazo menor para atender. Então, como que eu posso visualizar essa informação já aqui na fila de atendimentos? Eu consigo visualizar que o Augusto está atendendo o cliente, é uma prioridade média, e ele ainda possui 23 horas e 54 minutos do prazo estabelecido para realizar esse atendimento. Por sua vez, o Robson está atendendo o cliente uma prioridade baixa e ele já passou 19 horas a mais do que o prazo previsto para realizar esse atendimento. Esse prazo são vocês que podem estabelecer e eu, como executivo de vendas, vou poder configurar o sistema como um todo para vocês, porém vocês também vão ter a liberdade de poder editar e configurar aquilo que vocês desejarem, certo? Então estou aqui na fila de atendimentos, aqui eu consigo ver a fila de atendimentos do chamado mais antigo que está em andamento até o mais novo, porém se eu clicar no hashtag e clicar novamente, eu consigo ver do mais novo para o mais antigo. Dessa forma, eu consigo ver todos os chamados que acabaram de cair na minha fila de atendimentos, inclusive atualizando a cada 30, 60 ou 5 minutos. Assim eu posso clicar dentro desse chamado, recebi a notificação que esse chamado acabou de cair para a minha equipe, analiso se todos os processos estão corretos, posso clicar em editar e classificar a prioridade se caso o cliente não puder ter acesso a essa informação, salvando. Classifiquei o chamado, já começou com a regra de atendimento por uma criticidade alta e vou poder iniciar esse atendimento. Aqui em cima, em contato inicial até concluído, nós chamamos de workflow, ou seja, são os status que vão passar esse atendimento. Esse workflow ele pode ser diferente para cada equipe, ele é customizável 100%, então você pode ter mais etapas, menos etapas, nomes diferentes. Cada equipe pode ter um fluxo diferente. Aqui você pode informar para o próprio sistema que, por exemplo, aguardando o retorno do cliente é uma etapa que eu estou esperando um retorno do usuário final. Ou seja, a gente não sabe em quanto tempo ele vai me retornar. Por isso eu consigo priorizar no sistema que essa etapa é para o SLA da minha equipe pausar. Ou seja, para não contabilizar o tempo de atendimento da minha equipe. Né? Aqui então eu vejo que o sistema já está todo classificado corretamente, junto com o título e a descrição. Vou iniciar o atendimento, clico em andamento, o sistema questiona se eu me desejo tornar responsável. A partir do momento que eu confirmar essa solicitação, eu me torno responsável por esse chamado. A partir desse momento, ninguém da minha equipe mais recebe qualquer tipo de notificação do chamado 317, porque eu me tornei o responsável por realizar esse tipo de atendimento, né? Então aqui eu vou poder incluir todas as considerações para esse cliente, né? Todos os processos, né? Passo a passo de toda a informação que foi tratada dentro desse processo aqui de resolução. Inclusive eu posso enviar esse comentário e já evoluir para uma etapa do processo. Por exemplo, se é um questionamento fazendo uma pergunta para o cliente, por exemplo, por ele não ter me passado todas as informações, eu posso simplesmente enviar esse comentário e já evoluir os status desse atendimento. Mas ele também pode ser feito manualmente clicando na etapa, né? Aqui também, a partir do momento que eu me torno responsável por esse chamado,
Os colaboradores da minha equipe, como eu havia dito, não recebem notificação, mas se eu desejar que alguém ou o gestor da minha área de suportes receba as notificações e movimentações desse chamado, eu posso incluí-lo como seguidor. Incluindo como seguidor, a partir do momento que ele for incluído, ele vai receber uma notificação pelo sistema e por e-mail informando que ele se tornou seguidor do chamado 317. Dessa forma, toda interação, toda evolução, toda conversa que for tratada dentro desse chamado, o Lucílio, no caso, por ser o gestor ou por ser um colega da minha equipe, vai receber uma notificação também. Assim ele pode interagir e até mesmo me ajudar com esse tipo de atendimento. Inclusive, a gente possui uma funcionalidade bem interessante que ao enviar um comentário, eu posso selecionar o comentário privado, assim o cliente não recebe essa informação e muito menos esse comentário, por ser uma informação privada. Ou seja, o Lucílio vai poder receber essa solicitação e o mesmo vai poder responder em um modo privado para mim. Assim o cliente não vai receber nenhum tipo de notificação e eu vou poder interagir com o meu gestor, com um colega da minha equipe, sem que o cliente perceba qualquer tipo de movimentação também, né? Bom, essa seria a fila de atendimentos do nosso processo, o processo de atendimentos dos nossos clientes. Essa lista é composta por informações bem específicas e interessantes da nossa fila de atendimentos, mas também temos o modo quadro, ou seja, ele funciona como se fosse um Kanban virtual. Aqui eu vou conseguir analisar todos os chamados que eu tenho em cada etapa do meu processo, inclusive analisar quem é o colaborador que está atendendo o chamado, qual é o tipo de chamado com a criticidade. Inclusive, esse Kanban ele é muito útil para você organizar a fila de atendimentos por etapa de cada equipe, inclusive poder fazer a movimentação de um chamado de uma etapa para outra. Ou seja, o Augusto já está realizando esse atendimento, então ele deveria estar em andamento e não mais em contato inicial. Basta eu puxar e arrastar para a etapa que automaticamente o sistema vai evoluir esse chamado para a próxima etapa, ou seja, para a etapa em andamento. Ok? Bom, essa seria o processo de atendente, de abertura de chamados pelo usuário final e o processo completo de atendimento hoje dentro do cliente, certo? Obrigado e desejo um ótimo dia a todos.